Salve pessoal, me ouvem bem? Equipe Papo de Qualidade, está me ouvindo bem? Opa, sim. Boa noite. Sim. Ótimo então. Pessoal, pequeno probleminha técnico aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Estamos iniciando aqui o nosso Papo de Qualidade número 3, onde a gente vai falar com o nosso amigo Alessandro Sérgio. Hoje conto com a presença novamente do Rogério de Moraes, especialista em soldagem, dono da Equaliza, né? Depois ele apresenta um pouquinho pra gente o que é a Equaliza. Estou contando com a presença do Fábio Delfino, grande Fábio, mestrando no tema MADA, que é Manufatura Aditiva por Deposição a Arco. E o nosso convidado especial de hoje é o Alessandro Sérgio, que dispensa apresentações, mas é uma pessoa muito conhecida no mercado, trabalha com vasos de pressão há muito tempo. Ele inclusive teve a oportunidade de participar aqui de diligências na China para a fabricação de equipamentos, acompanhamento de fabricação de equipamentos, e vai contar pra gente hoje aqui um pouco da experiência dele. Lembrando o pessoal que se dá um toque pra gente aqui se o volume estiver ok. Nosso canal de dúvidas está aberto aqui no YouTube. Vai batendo um papo com a gente aqui. O áudio tá ok pra vocês? Vai mandando um ok pra gente, tá bom? Bom, vamos lá. Alessandro Sérgio, que prazer ter você aqui com a gente nesse papo de qualidade. Meu amigo de longa data também, ex-fatecano. Dá a impressão que só tem gente da Fatec nesse papo de qualidade aqui, né? Mas é isso aí, gente. O pessoal do mercado é isso aí. O pessoal que está gerando resultados, a gente tem que trazer aqui para bater esse papo, né? Então vamos lá. Alessandro, meu grande amigo, bate um papo aqui com a gente, conta um pouquinho quem que é você, qual que é a sua experiência, da onde que você veio, para onde que você está indo, meu amigo. Bom, muito boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui no Papo de Qualidade. Agradeço demais o convite e parabenizo vocês pela a iniciativa. Não é todo lugar que quer trazer papo sobre assuntos técnicos, né? Então isso é muito bom para o mercado de trabalho. Meu nome é Alessandro, né? Alessandro Sérgio de Souza, tenho 36 anos, sou pai da Yasmin. Minha formação acadêmica, eu sou tecnólogo em soldagem pela FATEC São Paulo, tenho pós-graduação em controle e planejamento da produção pela Oswaldo Cruz e também sou técnico em metalurgia pelo grande Senai de Osasco. Uma boa noite aí, Senai de Osasco aí. Acho que grande parte de nós fatecanos, FATEC São Paulo, passou pelo Senai de Osasco em algum momento, né? Um abraço para o pessoal do Senai de Osasco, grande escola, professores excelentes, aí um abraço professor Osmar, professor Jefferson. E o pessoal da FATEC também, né? Com certeza. Isso, eu sou para a FATEC também, sou muito grato à FATEC. E é isso aí. Eu tenho mais de 10 anos de experiência na fabricação de equipamentos, né? Como o Thiago comentou, em 2019 tive uma oportunidade de ir para a China para fazer um diligenciamento, né? Ser a interface Brasil-cliente lá na China, junto com os colegas da China lá que me deram suporte. Foi uma experiência fantástica, né? Uma cultura nova. Um país totalmente assim que um país fechado que está abrindo as portas para o mundo agora, então foi uma experiência assim de vida fascinante. Que bacana, Alessandro. Agora, rapidamente, né, eu acho que tem bastante gente aqui que está entrando no nosso papo de qualidade pela primeira vez, o pessoal que está assistindo a gente aqui. Eu peço desculpa, pessoal, transmissão pela internet, às vezes vai ter um atrasinho de áudio aqui, alguma coisa, mas é aquele negócio, né? Ao vivo é isso aí mesmo. Pessoal, eu vou passar agora a palavra para o Rogério, queria que ele se apresentasse novamente para a gente aqui. Quem acompanha a gente já há algum tempo já o conhece, mas como eu falei, tem gente que está chegando agora e é válido que se apresente novamente, né? Então, Rogerão, por gentileza, meu amigo. Fala pessoal, boa noite aos presentes aí, boa noite aos meus amigos aí, fatecando também. E falar um pouquinho, né? Eu trabalho na área de caldeiraria e solda há 16 anos, tá? Venho atuando aí dentro da área de processos de fabricação, processos de soldagem
e na área da inspeção de soldagem e ensaios não destrutivos. E hoje eu estou tocando, junto com meu sócio, o projeto da Equaliza, onde temos o grupo Equaliza, que é dividido em 2 segmentos, a Equaliza Engenharia e Inspeção, que tem o objetivo de prestar trabalhos de consultoria e inspeção na área da soldagem. E temos também o nosso centro de formação, onde temos formação desde a mão de obra de soldador, formação de encarregados e inspetores na área da soldagem e ensaio não destrutivos. E espero estar cooperando aí com um papo de qualidade hoje. Um abraço a todos aí. Bacana, Rogerião. Fábio Delfino, meu amigo Fábio Delfino. Se apresenta, por favor, pessoal, Fábio. Opa, boa noite, meu Brasil. Grande satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Sou Fábio Delfino, atuo na indústria metalmecânica aí por volta de 17 anos, passando por diversos segmentos, automobilística, fabricação de elevadores, e há especificamente 11 anos tenho entrado aí no fantástico mundo da caldeiraria pesada, atuando desde o processo de fabricação como operação, até a fase de controle de qualidade, engenharia industrial, e hoje eu sou inspetor de soldagem nível 2 nas normas AWS D1.1 e ASME 8 divisão 1. Sou também, como o Thiago falou, mestrando em engenharia mecânica pela Unicamp, atuando na área de pesquisa de manufatura aditiva por deposição a ar. Inclusive, mês passado tivemos uma live bem bacana, interativa aí com o pessoal, sobre o tema manufatura aditiva por deposição a ar, que vocês podem encontrar o link aí de acesso, deve estar aqui embaixo possivelmente, né? Deixo o convite aí para todos vocês assistirem também. Espero estar contribuindo aqui também com esse papo de qualidade aí, bem descontraído e com muito conteúdo para vocês. Você não falou da época que você era galã de novela, Fábio. Faltou esse detalhe, né? Era com a feição bonita assim, tem seus benefícios, né? Para contar os podres, eu preciso até contar, iniciando o nosso papo aqui, que o Rogério uma vez me mandou para a cidade de Uberlândia, né, Rogério? O Rogério me contratou para a cidade de Uberlândia fazer um serviço para o meu amigo aqui. Ele me deixou 12 horas por dia dentro de um secador de milho, fazendo inspeção de eletropenetrante. Grande Rogério. Ossos do ofício, né? Ossos do ofício. Estou perguntando aqui sobre o bigode do Fábio. Rapaz, primeira pergunta. Infelizmente estava sendo bastante assediado, né? Tive que tirar o bigode aí, porque estava muito bonito. Agora vamos lá. Alessandro Sérgio, meu amigo. O que a gente tem para falar aqui sobre vasos de pressão? Eu gostaria de iniciar essa sabatina, essa pequena sabatina em cima do nosso amigo Alessandro Sérgio, colocando um dado que eu verifiquei recentemente da FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, colocando que, segundo o mapeamento deles, 50 bilhões de reais são esperados de investimento até 2023 para a área de óleo e gás. Isso é animador para a gente iniciar esse debate, né? Um motivador para o nosso debate. Não só na área de óleo e gás entra os vasos de pressão, mas de uma forma geral, o mercado de óleo e gás ele abastece outros, onde principalmente vão entrar aí os vasos de pressão. E aí a gente começa a falar um pouquinho, né? Alessandro, eu sei que você preparou para a gente aqui uma apresentação, certo? O positivo, Thiago, eu preparei aqui uma pequena apresentação para nos nortearmos aí na nossa conversa aqui, para ficar um papo bem fluido aí. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Bacana. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade, né? Então, tá falando desse tema aqui, é um tema muito importante para mim. Hoje eu trabalho há mais de 10 anos nesse segmento e foi uma virada de chave na minha vida, né? Então, a nossa conversa vai ser sobre vasos de pressão, processos de fabricação, normas e qualidade.
Só um momentinho aqui. Não, quem sabe faz ao vivo. Né? Aproveitar enquanto o Alessandro está acertando aqui os últimos detalhes, mandar um grande abraço aqui para o professor Valdir, para o professor Félix, para o professor Juliano. Juliano, queremos você aqui. E para os demais professores, como o Almendra, como os demais professores aqui, o pessoal me ajuda a lembrar. Manuel Saraiva. Manuel Saraiva, com certeza, grande Manuel Saraiva. Domina aço inox como ninguém, é referência brasileira em aço inox. Um grande abraço para todos os nossos professores da FATEC. Bom, vamos lá, vamos começar a falar aqui sobre vaso de pressão. A planilha aqui está um pouco travada, mas vamos iniciar aqui falando qual que vai ser o nosso roteiro. Então, o que é um vaso de pressão, processos de fabricação, onde esses equipamentos são utilizados, né, são indispensáveis, normas de fabricação, requisitos de qualidade e um roteiro de fabricação no final, para a gente poder enxergar o começo, o meio e o fim da fabricação de um vaso de pressão. Então, antes de iniciar, eu gostaria de contar um pouco sobre a minha história, né? Lá atrás, em 2011, muito tempo atrás, eu iniciei a minha carreira numa engenharia de soldagem, como um trainee. Então, logo nos primeiros dias, o que aconteceu? Me deram um equipamento para fazer a documentação de soldagem, era um condensador de superfície. Um condensador bastante grande, com 2.900 de diâmetros, com juntas acima de 38, juntas de 16 milímetros, de 12, de 9, tudo em aço carbono. É uma peça grande. Então, quando eu comecei a fazer essa documentação, eu vi que uma extrema dificuldade, né? Então, obviamente, eu fiz tudo errado, né? Então, levei lá para o colega que estava me auxiliando, ele corrigiu e nós conseguimos fazer aquela documentação em si para fabricar o equipamento. E eu me vi numa situação que eu precisava buscar conhecimento. Eu precisava buscar conhecimento, poder aprender sobre aquele equipamento, pois o meu objetivo maior era ser efetivado nessa empresa, a empresa qual eu trabalho hoje, até hoje, 10 anos. Então eu comprei um livro do Silva Teles, né, Vasos de Pressão, e eu decorei esse livro. Literalmente eu decorei esse livro. Então logo no começo do livro, na introdução, o Silva Teles, ele traz um conceito muito importante, de forma genérica, falando o que é o vaso de pressão. Então, vasos de pressão são equipamentos submetidos à pressão interna e ou externas, podendo ser dos mais complexos, como um reator nuclear, a uma panela de pressão. E no decorrer do livro, ele vai separando o joio do trigo, né? Então, ele vai trazendo um conceito mais assertivo para o vaso de pressão em si. Então, no decorrer do livro, você vai encontrando lá, vasos de pressão são equipamentos submetidos à pressão interna e ou externas, não sujeitos a chamas, que trabalham no processamento de fluidos e gases, no armazenamento de gases e armazenamentos intermediários de gases. Então, basicamente, esse é o conceito do equipamento em si, do vaso de pressão. É um conceito muito, vamos falar assim, muito usual, o conceito que está na norma de fabricação, uma das principais normas de fabricação. Deixa eu só interromper, você falou que é um equipamento que ele não é exposto à chama, certo? Se Correto. É um equipamento exposto à chama, ele entra em outra categoria? Sim, positivo, Thiago, boa colocação. Se ele é exposto à chama, ele está categorizado como uma caldeira ou um forno. Ele é regido por uma das principais normas de fabricação, que é o Código ASME, seção 1, que é para caldeiras
e fornos. Então, obviamente que a panela de pressão, como o Silva Teles falou ali, de uma forma genérica, ela está mais enquadrada pro divisão 1, né, como uma caldeira. E também o reator nuclear, devido a essa particularidade do equipamento, ele tem uma norma específica para ele. Então, aquele reator nuclear, ele vai ter toda uma norma, toda uma como vamos dizer assim, uma especificidade daquele projeto. Um código próprio, né? Isso, exatamente. Bacana. Se você quiser avançar na apresentação, antes da gente abrir para dúvidas, não sei, o Rogério tá seguindo para a gente aqui as dúvidas que chegam via YouTube. O pessoal que está assistindo a gente, quiser tirar as dúvidas via YouTube, o chat está do lado do link da apresentação do vídeo, então se quiser mandar alguma dúvida para a gente, que a gente souber responder aqui, se a gente não souber também, a gente vai buscar informação para tentar responder vocês, tá bom? Eu quero avançar aqui, mas... Então, segue o jogo, você que manda hoje. Eu tô querendo avançar aqui, mas tá um pouco travado aqui o computador. Se você quiser tirar do modo apresentação e seguir sem o modo apresentação, também não tem problema. A gente vai... Bom, peraí, eu vou... Enquanto ele acerta aqui, eu gostaria que o Rogerião batesse um papo com a gente sobre o que é o Grupo Equaliza hoje. Fala, Tiagão. Então, o Grupo Equaliza nasceu aí, ser um grupo especializado, né, na área da soldagem, desde a formação profissional, passando por trabalhos em campos, trabalhos de consultoria, melhorias de processo em soldagem, melhoria de produtividade e qualidade, né? E dentro do centro de formação, trazer toda essa vivência, né, que nós já temos na indústria, experiência de outros colegas, né, compartilhar com os alunos aí esse conhecimento e essa vivência prática da indústria, né? Então, o surgimento do Grupo Equaliza nasceu com o objetivo de trazer algo inovador, diferente ao que a gente já tem no mercado aí, na área de formação em soldagem. Bacana, Rogério. E o Fábio tem para falar o que com a gente aqui com os desafios do MADA hoje, né? É um processo relativamente novo, até a nível de América do Sul. E o Fábio está conduzindo bons trabalhos, com bons ganhos, bons resultados em seu mestrado. Se puder bater um papo com a gente, Fábio, quais são os desafios hoje do MADA? Bom, Thiago, o MADA é uma tecnologia inovadora, né? Ela vem chegando aí no mercado nacional, trazendo bastante investimento e desenvolvimento, principalmente nas universidades, né? Estamos já com a Unicamp fazendo alguns desenvolvimentos bastante evoluídos. A Universidade Federal de Minas Gerais também está desenvolvendo bastante trabalhos inovadores, com ligas especiais, arames consumíveis ultra finos, na ordem de 0,6 milímetros de bitola. Então é algo que está sendo novo. Na Europa já está bem difundido, né? Já bastante indústrias já utilizando e aplicando, fazendo testes. E no Brasil a gente tem esse grande desafio, que é se aproximar um pouquinho dos desenvolvimentos que estão sendo feitos lá fora, né, do país. Então, um grande desafio nosso é tornar essa tecnologia mais acessível, trazer mais desenvolvimento por parte da indústria, mostrar para a indústria o quão inovador e o quão a quantidade de benefícios que esse processo tem a trazer, né? Infelizmente, a indústria nacional ainda está caminhando aí a passos vagarosos para essa nova tecnologia, porém temos certeza aí que em breve o MADA vai ser muito falado aí no mercado e vamos começar a ver aí nas indústrias nacionais. Que bacana, Fábio. É bom saber disso, né? É bom saber que novas tecnologias estão chegando no Brasil por meio de profissionais como vocês mesmo. Não estou puxando o saco, não. Mas de profissionais como vocês, que eu conheço a competência. O Alessandro, se ele não conseguiu acertar a apresentação aqui,
eu tenho certeza que os nossos amigos que são especialistas, muito mais do que eu, tá? São muito mais especialistas do que eu na área de soldagem, eles vão conduzir algumas perguntas aqui e vamos seguir o jogo aqui, tá? Isso não vai ser isso que vai limitar a nossa apresentação, não. Não, positivo, Thiago. O computador deu uma travada aqui, mas vamos seguindo e vamos seguir em frente. Quem sabe faz ao vivo, é isso aí mesmo, né? Então, voltando aqui ao vaso de pressão, ele é um equipamento muito, muito utilizado na indústria, né? Então, quais indústrias utilizam esse equipamento? Que ele é indispensável a utilização desse equipamento. Indústria de geração de energia, indústria de óleo e gás, indústria alimentícia, indústria farmacêutica, indústria química e indústria de papel e celulose. Isso de uma forma primária, que eles são indispensáveis. Eu trabalhei na indústria automobilística e lá nós fazíamos bancos automotivos. Só a minha seção era 1.000 bancos por dia que era fabricado. Então, era fundamental ter um vaso de pressão de CO2 para poder alimentar o robô de solda, para alimentar os soldadores. Veja que, de maneira secundária, o vaso de pressão ele tem uma importância fundamental na produtividade, nas indústrias, né? Então, outro caso, né, eu tive uma experiência de trabalhar com um trocador de calor pequeno da Danone, para fazer o Danoninho. Ele era de aço inoxidável e ele tinha um requisito específico, ele tinha que ser polido, pois se ficasse material parado ali, apodrecia e poderia contaminar toda a linha. Então, veja o grau, a criticidade desse equipamento, né? Na geração de energia. Então, tanto as termoelétricas têm bastante vasos de pressão, trocadores de calor, quanto a hidrelétrica. A hidrelétrica, para resfriar os motores das turbinas, tem muitos trocadores de calor ali nessa indústria, né? Então, é de extrema importância esse equipamento. Eu ia trazer aqui alguns exemplos de equipamentos, mas não vai ser possível. Mas dentro desses vasos de pressão, nós temos trocadores de calor, temos tambor de coque, temos reatores químicos, temos trocadores tipo Sempertina, trocadores de calor tipo air cooler. Tem uma imensidão. O próprio condensador de superfície. Condensador de superfície é muito comum na geração de energia, né? O tambor de coque. Imagine você um equipamento com 2,5 metros, 3.000 milímetros de diâmetro, comprimento de 10 a 15 metros. Imagine o processo de fabricação desse equipamento. É algo extremamente complexo, é algo bruto. Isso, precisa de uma técnica, uma sequência de soldagem, uma sequência de montagem muito bem planejada. Alessandro, deixa eu só interromper um minutinho. Antes da gente seguir, eu gostaria que o Rogério está com uma dúvida aqui. Eu gostaria de passar a palavra para ele, mas antes de ele entrar com a dúvida, gostaria de falar da Danone. Manda um patrocínio para a gente aqui, queremos Danoninho, que o Alessandro está passando para a gente aqui. Manda para a gente um box aqui, beleza? Rogério. Ô Alessandro, para gente avançar aí, poderia falar um pouquinho dos códigos, quais são os códigos que regem aí a fabricação dos vasos de pressão, cara? Positivo, Rogério. Os principais códigos de fabricação são o código ASME, seção 8, divisão 1, código ASME, seção 8, divisão 2, código ASME, seção 8, divisão 3. Tem a norma EN 13445, a norma britânica BS-PD 5500 e a norma canadense que é B51. Essas são as principais normas no mundo. Tem outra, cada país vai ter uma sua particularidade, mas as principais são essas, né? Então, tanto na Europa, tanto aqui no Brasil, na América Central, utilizam bastante essas normas. Mas, sem sombra de dúvida, no Brasil, na América Central, América do Sul, o principal é o ASME 8, ASME seção 8, divisão 1, sem sombra de dúvida.
Ô, Alessandro, uma pergunta. Você comentou, né, que tem o ASME, seção 8, divisão 1, divisão 2 e 3. E das que você comentou, é a única que tem essa divisão, né? 1, 2 e 3. O que seria essa divisão? Pode explicar para o pessoal aí, por gentileza? Positivo, Fábio. Então, essas normas, o que difere dela é o método de cálculo e a classe de pressão qual ela é submetida, o equipamento é submetido. Então, por regra ou por usabilidade, o divisão 1 ele vai até 3.000 PSI. Divisão 2 ele vai até no máximo 10.000 PSI. E o divisão 3 normalmente é acima desses 10 PSI. Para o 2 e para o 3 são regras alternativas de cálculo de vasos, né? Então, o que você obtém com isso? Não é minha área, mas eu tenho um pouco de conhecimento sobre isso. O método de cálculo, você consegue ter espessuras mais finas. Então, para processo mais crítico, por exemplo, uma plataforma onde o peso é muito importante, para pressões elevadas, ele tem a sua particularidade. Ou seja, vai variar aí especificação dos materiais, ao que eu estou entendendo. Vai variar a especificação de materiais e métodos de cálculo entre a divisão 1, 2 e 3, é isso? Isso, principalmente métodos de cálculo e as classes de pressão, né? Tá. As classes de pressão deles são... o divisão 1 ele tem a limitação até, vamos dizer assim, ser mais usual até 3.000 PSI. E o divisão 2 ele vai até 10.000 PSI. Acima disso, o pessoal costuma utilizar o divisão 3. Entendi. O Rogério tem uma dúvida aqui pra gente. O Alessandro, nós participamos juntos em 2011, 2012, na certificação da empresa aí no selo U, né? Fizemos um protótipos, participamos de consultorias, né? E pode falar um pouquinho aí para a galera o que é um vaso de pressão com selo U? Positivo, Rogério. Esse vaso de pressão com selo U, ele tem uma certificadora que tem a figura do inspetor autorizado, né? Esse inspetor autorizado, ele vai acompanhar a fabricação do vaso desde o cálculo mecânico, a especificação de matéria-prima, aos documentações de soldagem, até o teste hidrostático do equipamento. E aí, no final desse teste hidrostático, estando tudo certo, ele vai lá e estampa o equipamento. Ele bate um estampo na placa de identificação do equipamento. Isso quer dizer o quê? Que aquele equipamento ele foi fabricado conforme o código ASME e aquela empresa, né, o inspetor autorizado, está certificando aquele equipamento, né? Então, assim, isso é muito comum quando você fabrica equipamentos que vão ser exportados para fora. Então, imagine você um equipamento uma empresa que tem a sua sede na América do Sul, na Colômbia, Chile, ela está mandando um inspetor aqui para acompanhar todo o processo, é algo muito custoso. Então, ela compra esse equipamento com esse estampo, com esse selo U, né? Então, por divisão 1, ele tem um selo, que é um U, né? O U e o número 1. E para o divisão 2 e 3, ele tem o selo U, 2 e U3. Tá, isso eu suponho, antes do Fábio, desculpa, Fábio, eu iniciei aqui, mas eu suponho que seja quase como uma assinatura de planta para a construção de um prédio perante o engenheiro civil, né? Eu acho que se der algum problema, quem responde por esses problemas é o inspetor desse equipamento, certo, Rogério? Ô, Alessandro? Não, Rogério, Thiago. Na verdade, o que vai ser? A empresa nunca vai se eximir da sua responsabilidade. Mas o inspetor certificado, o inspetor autorizado, ele tem a função de garantir que acompanhar etapas do processo para que no final não se tenha problema. Mas isso não exime a responsabilidade da empresa, né? Então, no caso de responsabilidade criminal, é a empresa. Isso, exatamente. Bacana. Exatamente. E
trazendo um gancho em relação à norma, né? Você vê assim que a norma ela tem um papel fundamental. Imagine você, vamos fazer um comparativo aqui com uma partida de futebol sem regras, né? Será que no final da partida os jogadores estarão bem, estarão vivos, sairão machucados, vivos, vamos falar assim? Provavelmente não. É um esporte que envolve competitividade, emoção. Então, se não tiver regras, provavelmente no final alguém vai sair machucado. Eu acho que nem a partida vai chegar ao final, dado tamanha paixão que é esse esporte. Agora, trazendo para esses equipamentos, os vasos de pressão que trabalham em plantas químicas, petroquímicas, imagine só se cada fabricante seguisse uma metodologia de cálculo, cada fabricante escolhesse um material que ele ia utilizar, um material sem especificação, não fizesse nenhum ensaio de end, ou outra fizesse um monte de ensaio de end. Então, no final, com certeza, teríamos uma bagunça, teríamos bastante acidente. E isso já aconteceu. O ASME, a história do ASME é uma história muito emocionante para mim, que trabalha com esse equipamento. Antes de você entrar nela, Alessandro, deixa eu só interromper, para a gente não perder perder a oportunidade de ter dúvidas boas, né? Na sequência que eu vou pedir para o Fábio colocar a dúvida dele, que ele já tinha levantado a mão, e na sequência o Rogério. Mas essa proposta que você está falando do ASME, de fazer, de normalizar, né, deixar todos os métodos de cálculo igual, inclusive uma proposta das normas ISO, que é uma proposta para um outro bate-papo que a gente vai fazer, ok? Fabião, te passo a palavra. Não, então, eu ia fazer justamente essa pergunta. O Alessandro foi muito feliz na condução do que ele está falando, né? Que eu ia justamente perguntar isso. Como nós estamos inseridos nesse meio, né, onde temos normas, padrões, standards, mas muitos dos nossos ouvintes, né, às vezes não conhecem o porquê que é a necessidade da norma, né? Mas o Alessandro está sendo muito feliz aí na condução das palavras, então pode seguir, Alessandro, por favor. Explica aí o porquê a necessidade da norma, né? Obrigado, Fábio. Então, maravilha. Então, voltando, né? Imagine você, cada um fabricar da sua maneira. Obviamente que no final vai ter acidente, pessoas irão morrer. Os stakeholders, aquelas pessoas que moram próximo à refinaria, moram próximo à planta química, estão fadadas a um acidente, né? Então, vejam que entre 1800 até 1911, antes da criação do código ASME, primeiro ele começou para caldeira, muitos acidentes aconteceram nos Estados Unidos. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas tiveram membros amputados. Então, se você olhar assim para a norma e ver ela assim, uma visão assim mais de importância, dali para cá, quantas vidas foram salvas, né? Além de defesa do negócio, além de uma defesa do negócio, as normas, elas são defesa da vida, né? Elas estão da vida, exatamente. O Rogério está com uma dúvida ali, levantando a mão pra gente. O Alessandro, vem uma pergunta aqui do YouTube. Como a gente está falando sobre as normas técnicas, né? Queria, se você, se possível, fazer um contraponto aí entre as normas de fabricação, né? O ASME 8, divisão 1, 2, 3 e outras, com relação a uma norma regulamentadora, né? Que é a NR13, né? 13. A gente vê que é muito solicitado em empresas que têm o vaso de pressão, utilizam vaso de pressão, utilizam caldeiras no processo, elas têm uma periodicidade, atender alguns protocolos com relação à NR13, né? Podemos dizer assim que a NR13 é um complemento para manter a integridade do equipamento após ele sair da indústria e estar em uso? Isso, positivo, Rogério, muito bem colocado. A norma NR13, ela é uma norma direcionada ao usuário, né? Então, antes de ele colocar o equipamento em operação, ele tem que fazer toda uma inspeção, ele tem que, após o equipamento entrar em operação, ele tem que ter uma
periodicidade de ensaios, de verificações, pois esse vaso de pressão ele tem espessuras de corrosão que ao longo do tempo sofre degradação, muito por conta do ambiente, muito por conta do fluido que está passando dentro daquele equipamento. Então, a norma NR13, a norma brasileira, ela rege para o usuário daquele equipamento. Então, ela é muito importante para o usuário, né? Então, isso garante que aquela vida do equipamento, a vida útil do equipamento, durante a sua vida útil, tenha um controle, né? Então, que chega um determinado momento que a empresa tenha que trocar aquele vaso de pressão e, assim, evitar acidentes. Bacana, Alessandro. O Fábio tem uma dúvida aqui na sequência. Ô, Alessandro, cara, muito bacana, né? Você falou sobre os códigos de fabricação, norma, e comentou que a norma mais utilizada no Brasil é o código ASME, né? Principalmente divisão 1. E muito legal a questão da necessidade dele para você manter a integridade do equipamento. Agora, por curiosidade, se você puder explanar para o pessoal, como que é estruturado esse código, essa norma de fabricação, né? O que ela prevê, quais são as etapas que ela contempla? Você pode dar uma explicada para o pessoal conhecer um pouquinho mais esse código? Bom, positivo, Fábio. Boa pergunta. Então, o código ASME, primeiramente, ele é o código-mãe e ele tem normas abaixo dele, subnormas ou normas de sustentação do código. Ele tem o ASME 2, parte A, que são para materiais ferrosos, ASME 2, parte B, que são para materiais não ferrosos, ASME 2, parte C, que são para consumíveis de soldagem, gases, eletrodos de tungstênio. Tem o ASME 9, que é para qualificação de procedimento de soldagem e qualificação de soldadores. E tem o ASME 5, que é para procedimentos e ensaios não destrutivos. O código ASME ele é dividido basicamente em 3 seções. Ele tem a primeira parte dele, que é a parte U, que é o escopo da norma, onde contempla todo o que a norma contempla ali, né, desde cálculo as responsabilidades. E ele tem a parte seção A, né, que é a parte UG, que são requisitos gerais de fabricação. A parte B, que são métodos de processo, né? Dentro da parte B, você vai ter lá a parte UW, que é para fabricação de equipamentos soldados, a parte UF, que são para fabricação de equipamentos forjados, né? Processo de forjamento, e a parte UB, que são para equipamentos brasados, fabricados por brasagem, né? Então, fazendo um comparativo, né? Para quem não sabe o conceito de brasagem é aquele processo que apenas o metal de adição se funde, né? Então, por capilaridade, ele faz a união entre duas peças, né? Então, ele faz a junção ali, por capilaridade, ela preenche os espaços vazios e faz aquela união entre os dois componentes. Então, obviamente, ele é utilizado para equipamentos de baixa criticidade. Quando a gente fala de material que se funde, né, obviamente nos vem a época de Senai, a época dos primeiros anos de FATEC, aí onde a gente aprende que metal não derrete, né? O pessoal fala que derrete é sorvete, manteiga, metal funde, né? Isso, exatamente. Então, um pequeno parêntese aqui. E eu entendo, né, que assim como para a maior parte dos processos metalúrgicos, processos de fabricação, soldagem e tratamento térmico são os principais geradores de problema de qualidade. Isso devido à quantidade de variáveis que esses processos trabalham, né? Temperatura, tempo, pressão. Em soldagem a gente está falando de gás, a gente está falando de velocidade, a gente está falando de energia, o heat input, a gente está falando de uma porrada de coisa, né? O que seria importante quando a gente fala de tratamento térmico voltado a vasos de pressão, Alessandro? Olha, Thiago, é muito comum alívios de tensões. Então, como que é feito esse alívio de tensão? Ele é feito ou localizado ou dentro de um forno, onde você aquece ele a uma determinada temperatura, a 590 graus mínimo,
e aí a norma vai te falando isso, o tempo é 1 hora por polegada, e aí você tem uma rampa de aquecimento e uma rampa de resfriamento. Então, para cada material, ele vai te dar os parâmetros. Então, por exemplo, na parte UCS, que é para materiais aço carbono e baixa ligas. Para o aço carbono, ele vai te dar a tabela, o CS56 vai te dar a tabela, vai te falar exatamente assim, é 1 hora por polegada, a taxa de aquecimento para 1 hora é até 222 Celsius. E a taxa de resfriamento, depois que ele chega no patamar, então ele inicia 425, chega no patamar de 590 mínimo, podendo ser mais, ele estabelece lá, vamos supor, por uma chapa de uma polegada, ele fica num período de 1 hora nesse patamar, e depois ele começa a fazer a sua rampa de descida com uma taxa de resfriamento de 280 graus Celsius. Entendi. Isso. E aí você... Desculpa, pode continuar, desculpa. E aí, pegando o seu gancho em relação à parte de tratamento térmico, a parte de soldagem, nós temos uma variável muito importante, que é o soldador, né? Com certeza. O soldador é uma variável muito importante. Então, nenhum soldador sem habilidade, sem uma qualificação, ele pode estar executando uma soldagem num vaso de pressão. Primeiro, ele precisa passar por uma qualificação. O que seria essa qualificação? Essa qualificação é regida pelo ASME 9, onde você tem que soldar um corpo de prova, e aí você tem que fazer um ensaio de raio-x ali para ver se não tem nenhum defeito, ou você mandar para um laboratório para fazer alguns ensaios mecânicos, né, como um dobramento. E aí o soldador, ele prova ali que ele tem habilidade para executar aquela soldagem naquele equipamento. Então veja que o soldador, ele é peça fundamental no processo. Bacana, Alessandro. Eu tenho 2 perguntas aqui. Uma vai vir primeiro pelo Rogério e na sequência do Fábio. Então, Rogério, pode começar para a gente? O Alessandro, era justamente esse assunto que você entrou agora, né? Qual que seria a gente falou dos códigos de fabricação, né? Qual que seria o código que vai determinar as diretrizes de soldagem, qualificação de procedimentos, dentro da fabricação dos vasos de pressão, e quais são as etapas, qual que é a sequência de elaboração desses documentos dentro de um determinado projeto? Muito boa pergunta, Rogério. Então, o código ASME ele tem uma norma de sustentação chamada ASME 9. Esse código, ASME seção 9, ele dá diretrizes para a qualificação de procedimentos de soldagem. Ele tem diretrizes de quais processos podem ser utilizados na fabricação tanto dos outros códigos, né, tanto ASME seção 1, ASME 8, e dentro de uma sequência de um projeto, então, primeira coisa é quando você vai iniciar uma construção de um vaso de pressão. Primeiro você tem que qualificar a sua EPS, né? Você tem que cortar um corpo de prova de acordo com as especificações do ASME 9, submeter ensaios mecânicos, e aí após a aprovação dessa EPS, você pode até qualificar em paralelo, no seu próprio soldador ali que soldou a EPS, aquele corpo de prova também pode servir de base para a qualificação daquele soldador. Só que após a qualificação da EPS, você replica aqueles parâmetros para a soldagem do equipamento, para a qualificação de demais soldadores. Bacana. O Fábio tem uma dúvida aqui na sequência. Hoje a gente está tendo uma aula aqui de ASME, né? ASME 8 e ASME 9 principalmente. Vamos lá. Bom, Thiago, de fato é um mundo bem vasto, né? E perguntas surgem igual chuva, né? Mas eu tenho uma pergunta bacana aqui para fazer para o Alessandro, que eu acho que é uma dúvida de muita gente. O vaso de pressão, você pode trabalhar com ele em temperaturas elevadas ou temperaturas até mesmo criogênicas, né? Nesse caso, Alessandro, uma pergunta: temperaturas muito baixas, né, normalmente negativas, tal, a gente sabe que metalurgicamente o material tende a perder um pouco da sua tenacidade.
O código, ele especifica algum requisito quando eu trabalho um vaso de pressão, trabalho em temperaturas negativas ou temperaturas muito baixas? Positivo, Fábio. É muito importante essa pergunta. Então, eu vou fazer uma breve analogia, né? Então, quem assistiu Titanic? Eu lembro bem que você assistiu alguns documentários. Você fazendo uma analogia com o Titanic, o Titanic veio a afundar porque ele perdeu uma propriedade mecânica durante que ele estava transitando em águas muito geladas, né? Então, essa propriedade mecânica ela é muito importante. Então, vejam, se você tem um equipamento, um vaso de pressão que ele pode chegar a uma temperatura negativa, o seu material de base, a sua matéria-prima tem que garantir que naquela temperatura ele garanta a sua propriedade mecânica através do ensaio de Charpy. Idem para o seu procedimento de soldagem. Então, a sua matéria-prima, o seu procedimento de soldagem deve passar por ensaios adicionais, né? No caso, o teste de Charpy, para garantir que quando aquele equipamento começar a operar e ele chegar naquela temperatura, o equipamento não vai vir a falhar. Então, no código, o G84, ele é um parágrafo bastante complexo, mas que ele descreve as diretrizes, ele dá dimensões de corpo de prova. Então, é um requisito muito importante. Esse requisito é definido pelo projeto, né? Então, quando o engenheiro mecânico está calculando o projeto, lá na base de cálculo já sai se o equipamento tem que ter essa especificidade. Bacana. O Fábio tem mais uma questão aqui, já levantou a mão para a gente. Por favor, Fábio. Seu microfone está fechado, Fábio. Opa, perdão. Tecnologia a gente não está muito acostumado, né? Não quero ser solícito aí em fazer muitas perguntas, né? Mas tem uma pergunta interessante que chegou através do YouTube, pelo Thiago Munhoz, e é uma pergunta bem válida. O que o código, Alessandro, ele fala também sobre acabamento superficial, geometria de solda, dimensional? Tem algum requisito falando sobre isso? Porque sabemos que podem ser gerados problemas mediante a imperfeições, né? Você pode nos expor algo a respeito? Positivo, Fábio. É uma pergunta muito pertinente, né? Então, temos o parágrafo, o W35, ele dá diretrizes para acabamento da soldagem, né? Então, altura de cordão, para a categoria A, B e C e D. Então, é muito comum nas fábricas, soldadores, líderes, que tem aquele conceito, pede 5, eu vou colocar 10, que o material vai ficar mais garantido. E isso pode ter um efeito contrário, né? Você pode criar tensão no material por essa atitude. Então, o código ASME, através dos anos, ele colocou essa tolerância, né? Então, para uma chapa, por exemplo, que me vem na cabeça, uma chapa de 0,5 polegada, o máximo reforço de soldagem dessa chapa é 3 milímetros. Então, ele tem, para cada espessura, ele vai te dar ali uma medida. Mas é uma coisa muito importante. Outra coisa importante é um alinhamento. Então, quando o equipamento ele passa por algum processo de conformação, um processo de montagem, ele precisa ter um alinhamento muito bem feito para garantir a integridade da junta, né? Então, também tem o parágrafo W33, que ele dá algumas diretrizes, né, para você fazer essa montagem da junta, né? Então, o desalinhamento, né, o famoso offset. Então, ele tem que ter uma tolerância, obviamente, né? Você tem uma peça conformada ali, então, às vezes, um processo de dobra, um processo de calandragem, ela não consegue ficar totalmente perfeita, mas ela precisa ter uma tolerância ali. E é bem apertado, né? Vamos falando assim, o W33 tem uma tabela bastante específica. É uma pena que estava na apresentação aqui, mas a gente está conseguindo aí levar aí. Alessandro, depois, para quem está assistindo a gente aqui, você pode fazer disponibilização dessa apresentação?
Positivo. Assim que acabar a live, eu vou disponibilizar na rede aí Então, para pessoal, o pessoal poder. pessoal, aqui presta atenção no professor Loretti. Aqui na descrição desse vídeo aqui tem o link do perfil do Alessandro, perfil do LinkedIn do Alessandro, assim como tem do Fábio e assim como tem do grupo Equaliza. Então, se você quiser trocar uma ideia, pedir algum material, trocar uma experiência, pode pedir para eles aqui que eles vão disponibilizar, tá bom? Aproveitando, antes de passar para as perguntas do Rogério e do Fábio na sequência, eu gostaria de agradecer a participação do Thiago Munhoz. Munhoz, queremos você aqui também, é um grande especialista metalúrgico de anos, é um cara muito experiente em ensaios metalúrgicos, conhece muito de tratamento térmico, conhece de soldagem, conhece de análise de microestruturas, então queremos você aqui também, meu amigo. Passo a palavra agora para o Rogério. O Alessandro, indo nessa linha aí das preparações de junta, acabamento, tolerâncias de altura de reforço, até penetração da soldagem, você comentou lá no início que trabalhou numa indústria onde o vaso de pressão ele tem que ser polido, né? Tem um acabamento interno com polimento, né? Poder falar um pouquinho sobre os acabamentos internos, quais situações são necessárias? Positivo, Rogério. Então, veja, alguns equipamentos eles têm alguma particularidade. No caso de equipamentos que trabalham para a indústria alimentícia, ele tem que ser um equipamento fabricado em aço inoxidável, na maioria das vezes ele tem que ser polido, pois você está tratando de alimentos, então tem um requisito bem peculiar. Na fabricação de vasos de pressão, o acabamento interno, principalmente, vamos falar de trocador de calor. Trocador de calor é um equipamento, é um vaso, porém é inserido um feixe de tubos. Imagina uma placa, uma chapa com várias furações, pode ser um forjado, várias furações, e aí você insere tubos dentro desse espelho, vamos chamar ele assim, né? É um espelho. E aí depois que você fabricou esse feixe, você tem que inserir ele dentro do casco. Então você tem que ter um acabamento, uma tolerância ali mais apertada, dimensional, você precisa ter um acabamento ali, as soldas têm que ser lixadas, não pode ter reforço, pois depois você não vai conseguir introduzir esse equipamento ou esse feixe dentro do equipamento. Então, cada equipamento ele tem uma particularidade. Então, após a fabricação, não pode ter nenhum resíduo ali, como posso dizer assim, alguma borra de escória de consumível, entendeu? Tem que ser limpo internamente, independente do equipamento. E alguns equipamentos, no caso dos equipamentos polidos, né, equipamento para alimentícia, eles devem ser polidos ali muito para garantir que nenhum material fique preso ali durante o processo do usuário. Bacana, Alessandro. Antes de passar a palavra para o Fábio, quero agradecer a você, ouvinte, que está aqui com a gente, acompanhando esse podcast, uma noite de quinta-feira. Agradecer a vocês, estamos com o pessoal Papo de Qualidade, quase 90 pessoas assistindo a gente aqui. Obviamente, né, a nível de YouTube, isso é um número pequeno, mas conforme eu falo para vários assuntos, eu prefiro acreditar que tem 90 pessoas interessadas nesse tema, prestando atenção aqui num especialista como o Alessandro. Pessoal, obrigado, vocês são demais. E, por favor, deixa aqui nos comentários pra gente temas que vocês entendam que sejam relevantes a gente debater nas próximas aqui, ok? Fábio, por favor. Alessandro, duas perguntas, né? Uma pergunta que eu, Fábio, gostaria de fazer, né, complementando um assunto que você falou sobre os acabamentos, e outra pergunta que veio do YouTube aqui, queria aproveitar, uma pergunta bastante interessante também, para a gente não perder ela ao longo dos comentários. Primeira pergunta, você comentou sobre acabamento, altura de reforço. Para o ASME, ele enxerga todas as soldas do equipamento com a mesma criticidade, em termos de acabamento, de desalinhamento. E outra pergunta, que chegou do YouTube, do Newton Silva Dantas. Qual é a diferença entre o W51 e o W52 do ASME 8, que seria a radiografia total e radiografia spot? Muito boa pergunta, Fábio. Na verdade,
o código ele entende que as categorias de juntas, cada uma tem uma criticidade. Por exemplo, uma junta, uma solda longitudinal, ela, para o equipamento, é a solda mais crítica, né? Onde ela está submetida a pressões e ela tem uma tensão residual ao longo do seu período, do seu comprimento. A categoria de junta B são as juntas circunferenciais. Essas também têm um peso muito grande. Categoria C já são união de flange com bocal. E categoria D são uniões de conexões com o casco, com o costado. Então, o código ele dá um maior peso para juntas categorias A e categorias B, que são as juntas longitudinais, categoria A, e categoria B, juntas circunferenciais. E respondendo à pergunta do Newton, a diferença do W51 e o W52 são, um é para spot, é radiografia spot, é radiografia parcial, e o outro é para radiografia total. Um exemplo lúdico. A engenharia, ela define qual que vai ser a eficiência do equipamento, se ele vai ter radiografia total, radiografia spot, ou se o vaso não vai ter radiografia. Tem equipamentos que não requer radiografia, mas a engenharia vai definir lá na base de cálculos, né? Então, por exemplo, você tem equipamentos que são mais críticos, por exemplo, equipamentos que trabalham com materiais letais, né? Obviamente que esses equipamentos têm um grau de criticidade muito maior, então normalmente eles são radiografia total, então todas as juntas circunferenciais e longitudinais, elas têm que passar pelo o ensaio de raio-x. Para a categoria de junta C, eles têm que ser acima de, se eu não me engano, 29 milímetros de espessura e 10 polegadas de diâmetro. Acima disso, tem que fazer o ensaio de radiografia. Já a categoria spot, raio-x parcial, são equipamentos, vamos dizer assim, menos críticos, e aí você tem que ter um filme a cada 15 metros de juntas soldadas, dentro que seja o mesmo ou soldador, tem algumas particularidades ali, mas isso é definido na hora do cálculo do projeto. O engenheiro, na hora que ele está calculando o projeto, ele vai definir ali se o equipamento é raio-x total e raio-x parcial, ou se não tem raio-x, né? Tem alguns equipamentos, por exemplo, equipamentos de um grau de criticidade baixa, eles não têm raio-x, não tem necessidade de ter raio-x. Bacana, Alessandro. O Fábio tem mais uma dúvida aqui, só lembrando a nossa equipe Papo de Qualidade, que a gente está chegando próximo de 1 hora aqui. Então, essas são as considerações finais. Eu até mandaria mais alguma dúvida aí. É importante, se tiver mais alguma dúvida crítica do pessoal do YouTube, vale a pena a gente comentar. E é isso aí. Manda ver, Fábio. Então, já que está finalizando, vou aproveitar meu tempo aqui para fazer 2 perguntas de uma vez só, né? Otimizando aí as questões. Primeira pergunta, Alessandro. Você comentou sobre endes, né, agora, e aí eu tenho uma dúvida. Um vaso de pressão, a integridade dele é comprovada só com end, só com ensaios não destrutivos, ou tem algum outro ensaio, algum outro teste que eu tenho que fazer nesse equipamento para validação da integridade do mesmo? E a outra pergunta, já completando aqui minha participação, o código ASME, ele é uma norma, é um código de fabricação de equipamento. Ele é a única norma, o único código que é seguido para a fabricação de um vaso de pressão no Brasil? Ou tem alguma outra especificação, cada cliente, enfim, tem algum outro critério além do código ASME? Bom, Fábio, muito boa a sua pergunta. Então, respondendo à primeira pergunta, após o equipamento ter passado pelo processo de fabricação, ter feito os ensaios, os ENDs, né, o líquido penetrante, o raio-x, ele tem que passar por um teste hidrostático ou um teste pneumático. O teste hidrostático, ele vai
garantir a integridade daquele equipamento, desde do cálculo mecânico que foi feito pelo engenheiro, desde a integridade da soldagem. Então, por exemplo, um equipamento que ele não tem raio-x, a única forma de comprovar que aquele equipamento não vai vir a falhar é através do teste hidrostático. Ou um equipamento que tem radiografia spot, ele vai vir a comprovar naquelas regiões onde não foi feito o raio-x, o teste hidrostático vai comprovar a integridade do vaso. E como que é o critério de aceitação? Primeiro, você tem que deixar ele por um determinado período, né, que quem define isso é o inspetor autorizado, ou o fabricante define um período satisfatório de monitoramento, ali, de inspeção. Então, ele tem que estar na pressão de projeto, uma pressão que é definida lá pelos engenheiros, e ele não pode ter queda de pressão, queda no manômetro, não pode vir a falhar até algum vazamento, e também não pode vir a se deformar. Então, vamos supor, se um engenheiro errou na base de cálculo. Então, quando você submeter aquele equipamento ali a um teste hidrostático, provavelmente esse equipamento ele vai vir a deformar, vai vir a falhar. Isso vamos supor, não é tão comum, mas lá atrás era muito comum. Então o pessoal errava o cálculo e aí durante o teste hidrostático ele vinha a falhar. Ou, no caso, como o Rogério comentou na norma NR13, então o equipamento já está operando bastante tempo, somente equipamento pequeno, assim, que trabalha em algumas indústrias que não tem todo esse controle de NR13, depois eles vão executar o teste hidrostático e esse equipamento vem a se romper, mas são equipamentos que já têm bastante tempo de uso. A sua segunda pergunta, então no Brasil, quem é referência em normas de fabricação é a própria Petrobras, né? A Petrobras, com a sua expertise, ela criou várias normas de fabricação. Então tem a norma para fabricação de vaso de pressão, que é a N268, tem norma de fabricação para trocador de calor tipo casco e tubo, que é a N466. Então essa norma vem para complementar todos os requisitos do Código ASME, são normas de sustentação do Código ASME. Então você faz seu cálculo de acordo com o Código ASME, você segue todos os requisitos do Código ASME, e aí vem acrescentar algumas particularidades. Por exemplo, um bocal acima de 4 polegadas, a norma 268 exige que foi feito ultrassom. Outra particularidade, todas as juntas de pescoços, né, os bocaizinhos menores tem que ter partícula magnética. Então, cada cliente, ele tem a sua especificidade. Por exemplo, tem clientes como Braskem, Suzano, eles entendem que para o processo dele é importante ter alguns requisitos superiores, porque também tem uma questão também do negócio, né? Então, um equipamento parado, né? Então, vamos supor, você pega um equipamento de uma empresa, um trocador de calor, que é o coração daquela empresa, ele fique parado durante 2 dias. O quanto de produto deixará de produzir? Parou a planta. Então, é um prejuízo milionário. Então, esses requisitos adicionais vêm numa intenção de produtividade e longevidade daquele equipamento, né? São requisitos complementares. Bacana, Alessandro. Rogério, dúvida? Veio aqui, Alessandro, uma pergunta do YouTube. A gente falou que o objetivo das normas é principalmente a proteção dos usuários, quem está recebendo equipamento, quem está operando, né? E existem materiais que são altamente letais, né? H2 e H2S. Você poderia falar um pouquinho sobre esses requisitos aí, só para a gente finalizar? Né? Não, positivo, Rogério. É igual você falou, letal, né? Então a palavra letal está diretamente relacionada à vida, né? Então quando você fala em vida, você tem que ter ensaios mais críticos, mais, como vamos dizer assim, rígidos, que garantam a funcionabilidade do equipamento e esse equipamento não venha a falhar e pessoas possam vir a morrer, né? Então, por exemplo,
O código ASME, ele fala que para equipamentos de serviço letais, ele tem que passar por tratamento térmico de alívio de tensões, tem que ter radiografia total, né? As normas Petrobras, elas pedem que você tem requisitos adicionais para matéria-prima, tem ensaios complementares. Então, por exemplo, aquele ensaio de ultrassom convencional para equipamento que é H2, H2S, não pode ser utilizado, tem que ser aquele mais crítico, que é o phase array. Ou ele pode ser utilizado em juntas que não é possível fazer o phase array. Mas o controle ali é muito mais crítico. Então, após o teste hidrostático, também você tem que passar por fazer um LP, fazer uma partícula magnética para garantir a integridade desse equipamento. Ok, então, gostaria de considerações finais aqui do meu amigo Fábio, depois do amigo Rogério, do Alessandro também. E vamos lá, Fabião. Bom, de fato, pelos anos que eu conheço o Alessandro aí, tem muito mais assunto para falar, né? Um cara com muito conteúdo. Até sugiro para o Thiago aí, para a equipe do Papo de Qualidade, o Rogério, a gente marcar um vasos de pressão versão 2.0 aí. Tem assunto para isso. Complementando, tem muita coisa. Mas, enfim, agradeço. Considerações finais, né? Então, agradeço primeiramente ao Alessandro pelo privilégio de poder estar compartilhando aqui o conhecimento conosco, e toda a nossa audiência e todo esse público que tem acompanhado esse projeto fantástico que estamos começando, né? Só queria aproveitar, Thiago, licença da palavra, dizer, né, fazer um convite a todos. O intuito desse projeto nosso, com esse Papo de Qualidade, esse podcast, não é monetizar, não é gerar renda para nós, né? Mas sim trazer conteúdo, trazer conhecimento para o grande público, né? Aproximar especialistas e o grande público e tornar essa interação, essa troca de experiência cada vez mais atrativa. Então a gente conta com a ajuda, né? Com a presença de todos vocês, né? Com a audiência de todos vocês. É uma grande satisfação tê-los aqui conosco, seja você que está assistindo ao vivo, seja você que vai assistir em outro momento, né? De forma gravada. E para que esse projeto continue e nós tenhamos força para transmitir o nosso conhecimento, transmitir o conhecimento desses especialistas, a gente conta com a inscrição, com a curtida de vocês, com o compartilhamento, para a gente poder cada vez mais estar atingindo um público maior. E quem sabe, nos próximos meses, você que está assistindo aí é o nosso convidado aqui para bater esse papo descontraído e com bastante conteúdo e conhecimento. Rogério? Queria também agradecer, né, aos colegas aí, ao Thiago, ao Fábio, em especial aí o Alessandro por ter aceitado o nosso convite, né? E assim, estamos falando de um código que foi criado há mais de 100 anos, né? E vemos ainda acidentes acontecendo em vasos de pressão, trocadores de calor. Então, só reforçando, conhecimentos como que o Alessandro nos trouxe hoje precisam muito mais ser difundidos, muito mais ainda ser discutidos e mais pessoas terem esse conhecimento. Então, só agradecer em especial ao Alessandro por estar compartilhando com a gente aí. E até os próximos podcasts, as próximas lives aí. Grande abraço. Bom, muito obrigado aí pelo convite, né? Fico muito feliz de poder participar do Papo de Qualidade. Eu gostaria de parabenizar todos vocês aí pela iniciativa. Como o Fábio falou, você poder vir aqui trocar um pouco da sua experiência é muito importante para difundir o conhecimento, né? Então, hoje, estamos em 2021, como o Rogério mencionou, ainda tem bastante acidente. Então, algumas empresas, principalmente empresa, vamos dizer assim, pequena, não tem alguns profissionais com conhecimento técnico, então não entende a criticidade do equipamento qual ela fabrica. Então, ter esse papo de qualidade aqui, conversar aqui entre um papo de amigos assim e num assunto específico técnico é muito, muito gratificante.
Pessoal, infelizmente, acabou esse papo de qualidade, que é o número 3. Certamente a gente já vê assunto aqui para uma próxima, como falaram aqui pra gente, um Vasos de Pressão 2.0. Quando a gente conversa com profissionais gabaritados, com profissionais que têm conteúdo para passar pra gente mesmo, a gente não quer que esse papo acabe. Assim como esse sentimento que eu estou agora, creio que você, ouvinte, esteja também, né? Mas é isso daí. Hoje nós decorremos sobre o assunto vasos de pressão. Falamos com o Alessandro, falamos com o Rogério, falamos com o Fábio. Conversamos com o pessoal que está chegando aqui trazendo as dúvidas pelo YouTube. Deixo aqui os contatos, os perfis do Rogério, do Alessandro e do Fábio. Caso vocês precisem de algum contato, o Alessandro, não esqueçam de cobrar esse cara aqui quanto à apresentação, pede a apresentação para ele. E dessa forma a gente continua fazendo o nosso network. Pessoal, muito obrigado pela participação. Foi excelente aqui. Antes de terminar, eu vou passar a palavra para o Fábio, que já levantou a mão aqui. Mas desde já eu agradeço a participação de todos. Um grande abraço. Fábio? Só a despedida clássica, né? Como o Miguel Falabella fazia no vídeo show, né? Então aqui eu faço a minha. Um beijo no coração de todos vocês e sintam-se abraçados. Ninguém vai falar beijo do gordo? Aí fica mais para Rodrigo Hilbert, né? Beleza, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Obrigado aí, pessoal.